Pare. O que você está fazendo agora, pare por um instante. O que eu vim dizer não é para todo mundo que escuta, é para você. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder. Você tem seguido em frente com a aparência de normalidade, mas por dentro, algo em você ficou em vigília, como se soubesse que havia um anúncio chegando antes mesmo de conseguir nomeá-lo. Você tem sentido que uma parte da sua vida já não cabe mais na mesma moldura. Você continua fazendo o que precisa ser feito, continua comparecendo, continua sustentando o peso das horas. Mas existe uma pressão silenciosa dentro de você, como se o céu estivesse encostando numa porta que ainda não se abriu. E eu vim para dizer que você não está atrasado. Você não está sendo esquecido. Você está diante de um selo que começa a se revelar antes de se cumprir. E, até o fim desta mensagem, você vai reconhecer por que este chamado tocou você precisamente agora. Fique comigo. Você vai entender os sinais que já começaram a aparecer e por que eles não são confusão, mas confirmação. Você vai perceber o padrão que tem se repetido em silêncio sem que você chamasse pelo nome. E antes que esta mensagem termine, eu vou declarar algo sobre a sua vida que não veio para entreter você, mas para alinhar você. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou por encontro. Você chegou porque há noites em que a alma ouve antes da mente aceitar. Você chegou porque, quando certas palavras são ditas no tempo certo, elas não parecem novidade, elas parecem lembrança. E esta é uma dessas noites, uma dessas horas em que algo em você reconhece o que a boca ainda não sabia dizer. Talvez você tenha tentado explicar o que sente e falhado em cada tentativa. Talvez tenha dito a si mesmo que era cansaço, excesso de pensamento, sensibilidade demais. Mas existe uma diferença entre desgaste e visita. E o que está sobre você agora tem a marca de uma visita. Talvez você tenha tentado se distrair, seguir a rotina, ocupar a mente, preencher os... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Intervalos, mas ainda assim, aquele fundo de inquietação continuou respirando dentro de você. Não é ansiedade sem sentido, não é vazio sem direção. É uma convocação que ainda não foi interpretada corretamente. Eu vou nomear os sinais. E quando eu os nomear, não trate isso como superstição. Trate como reconhecimento. Você tem acordado no mesmo horário, às vezes antes do sol, às vezes no meio da madrugada, com a sensação de que alguma coisa puxou sua atenção para fora do sono sem pedir licença. Você olha o relógio e vê aquele instante repetido tantas vezes
que já não parece coincidência. E, no entanto, algo em você sabe que não é apenas o relógio, é o chamado por trás da hora. Você tem notado que certas conversas perderam o gosto. Pessoas com quem antes havia naturalidade agora soam distantes, quase como vozes vindas de outra estação. Nada nelas precisou mudar dramaticamente para que você sentisse isso. E é exatamente por isso que o sinal é tão profundo. Não é desprezo, não é frieza, é alinhamento. Você tem passado por ondas emocionais que vêm sem explicação aparente. Em um momento, o peito aperta. No seguinte, há uma paz que você não construiu. Depois, um silêncio interno que parece carregar mais verdade do que qualquer explicação apressada. Você tenta rotular, mas o que está acontecendo não cabe em rótulo. É como se algo em você estivesse sendo realinhado por dentro. Você também tem visto repetições estranhas em lugares diferentes. Um número, uma sequência, uma frase que reaparece em uma placa, em uma nota, em uma conversa, em um horário, em uma tela. E quanto mais você tenta chamar isso de acaso, mais o seu interior responde que há uma linguagem aí. Não uma linguagem para assustar você, uma linguagem para acordar você. Há ainda o sinal mais íntimo de todos. A certeza muda de forma sem pedir permissão. Você entra em um lugar e sente que já não pertence à versão antiga de si mesmo. Você ouve certos comentários e percebe que não consegue mais concordar por hábito. Você se vê reagindo de modo diferente ao que antes aceitava calado. Isso não é desvio, é confirmação. Esses sinais não vieram para desestabilizar você. Vieram para desmentir a mentira de que nada está acontecendo. O que parece atraso, muitas vezes, é preparação. O que parece distância, muitas vezes, é proteção. O que parece repetição, muitas vezes, é a forma que o invisível encontra para insistir até ser reconhecido. E aqui está o que quase ninguém entende. Confirmação nem sempre chega com aplauso. Às vezes ela chega como desconforto. Às vezes ela chega como sono interrompido. Às vezes ela chega como uma estranha paz no meio de um dia comum. Às vezes ela chega como um peso que não combina com a estação da sua vida, mas continua sendo confirmação. Respire por um momento. Deixe isso assentar no lugar mais verdadeiro dentro de você. Se ao menos uma dessas coisas tocou você por dentro, se uma dessas marcas acendeu em você a lembrança do que já vinha acontecendo, escreva 888 nos comentários. O 888 fala de transbordamento, de algo que não ficou preso, de uma frequência que começa a circular onde antes havia contenção. Escreva 888 e depois volte para mim, porque há algo abaixo desses sinais. E o que está abaixo deles é mais preciso do que você imagina. Abaixo dessas marcas existe um único padrão, não vários, um só. E ele tem operado de maneira silenciosa na sua vida, como uma mão invisível que insiste em puxar a corda de algo que já não está mais preso a lugar nenhum. Você tem trabalhado como se esforço fosse o único idioma disponível. Você tem carregado responsabilidade como se descansar fosse deserção. Você tem tentado produzir, sustentar, resolver, antecipar, proteger e, sem perceber, acabou confundindo movimento com direção. Esse é o padrão. Você insiste com o que já pediu para partir. Você continua batendo na mesma porta emocional, tentando obter de lugares antigos a resposta que só nasce em territórios novos. Você continua tentando merecer, justificar, provar, acelerar, convencendo a si mesmo de que, se fizer mais um pouco, talvez o que está travado finalmente ceda. Mas o travamento não é falta de empenho, é desalinhamento. Isso aparece em diferentes áreas da vida. Aparece quando você insiste em manter a paz em ambientes que já se acostumaram com o seu silêncio. Aparece quando você entrega presença a relações que só sabem receber a sua utilidade.
Aparece quando você chama de fidelidade aquilo que, no fundo, já se tornou exaustão disfarçada. Você aprendeu a permanecer, aprendeu a suportar, aprendeu a continuar mesmo quando algo dentro de você já havia começado a partir. E eu não digo isso para acusar você. Eu digo isso porque há uma dignidade profunda em quem permaneceu por tempo demais, tentando salvar o que já não tinha sido criado para durar. Talvez você tenha acreditado que sair cedo demais seria fracasso. Talvez tenha pensado que insistir mais um pouco seria sinal de maturidade. Mas existe uma hora em que a insistência deixa de ser virtude e se torna prisão, e você está sendo libertado dessa confusão. O custo de permanecer nesse padrão é alto. Ele rouba do seu discernimento a capacidade de dizer não. Ele rouba do seu corpo a capacidade de relaxar. Ele rouba da sua mente a calma que diferencia promessa de ansiedade. E pouco a pouco, ele faz você sentir que a sua vida inteira precisa ser conquistada em vez de recebida. Mas há uma camada ainda mais antiga por trás disso. E para alcançá-la, eu preciso lhe entregar uma imagem que vai permanecer até o final. Imagine uma casa antiga com um pátio no centro. Não uma sala apertada, não um corredor escuro, mas um pátio aberto, silencioso, feito para respirar. Você sempre pertenceu a esse lugar, mesmo antes de conhecê-lo. Você foi criado para caminhar ali com liberdade, para ouvir o próprio passo ecoar sem medo, para descansar sem vigilância, para olhar o céu sem se sentir observado. Mas por muito tempo, alguém colocou móveis demais nesse pátio. Alguém empilhou pesos onde havia espaço. Alguém ensinou você a atravessar esse centro como se ele fosse estreito, quando na verdade ele era amplo. E o que parecia ser o seu tamanho real era, na verdade, a forma como o lugar foi reduzido em você. Você passou a viver como quem se desculpa por ocupar espaço. Você aprendeu a falar baixo para não incomodar. Aprendeu a sorrir quando queria recuar. Aprendeu a responder rápido quando precisava permanecer inteiro. E assim, o pátio foi ficando coberto, não por ausência de vida, mas por excesso de adaptação. Ainda assim, ele não desapareceu. Nenhum pátio desaparece de verdade. Ele apenas aguarda ser descoberto de novo. Talvez a sua voz tenha sido diminuída nesse processo. Talvez a sua sensibilidade tenha sido tratada como problema. Talvez a sua percepção tenha sido chamada de exagero. E, quando isso acontece por tempo suficiente, a pessoa começa a desconfiar do próprio centro. Mas o centro nunca foi falso, só foi abafado. Agora repare na imagem com mais atenção. O pátio começa a ser varrido. O que estava acumulado não era identidade, era peso. O que parecia parte de você era, em grande medida, aquilo que foi depositado sobre você. E a remoção desse excesso não é perda, é revelação. É por isso que você sente tanto contraste ultimamente. É por isso que certas coisas já não encaixam no mesmo espaço. É por isso que a sua alma se inquieta quando tenta voltar ao que já foi estreito. O pátio interior está sendo aberto outra vez, e o que você chama de estranhamento, muitas vezes é apenas o som da liberdade voltando. Se essa imagem encontrou um lugar em você, se você percebe que algo dentro de si foi colocado para caber pequeno demais, escreva as palavras "estou vendo" em meus comentários. Quando algo assim se assenta, não precisa mais ser disputado. Escreva "estou vendo" e depois volte para mim, porque o que vem agora é o retorno. O retorno não é uma lista de tarefas. Não é você tentando virar outra pessoa com disciplina e pressão. Não é você construindo a própria saída no braço. O retorno é mais antigo e mais gentil do que isso. É a recuperação do espaço que sempre foi seu. Você não precisa fabricar a porta, você precisa atravessá-la quando ela se abrir. Você não precisa inventar uma nova identidade para merecer paz. Você precisa deixar a paz reordenar a maneira como você se reconhece.
O que foi verdadeiro em você antes do medo continua verdadeiro em você agora, mesmo que tenha ficado coberto por anos de sobrevivência. Você não está sendo chamado a se forçar mais. Você está sendo chamado a sair da negociação com o que já perdeu o lugar. Há coisas que só se desfazem quando você para de alimentá-las com a sua disponibilidade. Há pesos que só caem quando você para de carregá-los por hábito. E há duas práticas simples que eu quero lhe entregar como âncoras, não como deveres. A primeira é o marco da manhã. Antes de tocar o mundo, antes de tocar o telefone, antes de tocar qualquer urgência, fique alguns segundos em silêncio e diga por dentro: este espaço é meu para receber, não para correr. Isso não é performance, é lembrança. É o seu interior se readaptando ao próprio centro. A segunda é o exame da frequência. Em um momento do dia, observe onde a sua energia se contrai e onde ela se expande. Não para condenar a si mesmo, mas para perceber onde a sua alma diz sim e onde ela começa a se esconder. O que você percebe com sinceridade começa a perder o poder de governar você às cegas. Essas práticas não criam o retorno. Elas apenas testemunham o retorno enquanto ele acontece. Porque a mudança verdadeira não nasce de pressão, nasce de consentimento, não nasce de correria, nasce de rendição lúcida, não nasce de provar valor, nasce de voltar para casa dentro de si. E quando você volta, você descobre algo muito simples. Havia mais espaço do que o medo dizia, havia mais luz do que o hábito deixava ver, havia mais vida do que a sua antiga postura conseguia suportar. Talvez a maior prova de maturidade espiritual não seja aguentar mais. Talvez seja parar de fingir que o aperto é destino. Talvez seja reconhecer, sem alarde, que o seu interior já está sendo chamado a respirar de novo. Eu sei que isso toca em lugares que você não mostra com facilidade. Eu sei que por fora, muita coisa em você ainda parece em ordem. Mas por dentro, há uma parte que já entendeu. Há uma parte que já assentiu. Há uma parte que já sabe que não pode continuar alimentando o mesmo circuito e esperando um resultado diferente. Se esta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe o seu like como um amém, sem palavras. Não como número, não como medida, como acordo silencioso de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com verdade. E há alguém que veio à sua mente enquanto você escutava. Você sabe disso, não foi aleatório. É alguém cansado por dentro, alguém que carrega uma busca secreta, alguém que vive com uma postura que quase ninguém percebe. Talvez seja uma pessoa discreta, talvez seja alguém que parece forte demais, talvez seja alguém que está sempre servindo e quase nunca sendo visto. Essa pessoa veio até você como lembrança, não como acaso. E o que chega até você em forma de lembrança muitas vezes é uma entrega disfarçada. Envie esta mensagem para ela, não como recomendação, como entrega, como algo que chegou ao seu ouvido por um motivo e agora precisa alcançar o dela pelo mesmo motivo. Você não precisa se explicar para o movimento que está acontecendo em você. Você não precisa pedir licença ao que já foi selado no fundo da sua alma. Você não precisa voltar a caber no que o seu espírito já ultrapassou. Antes que esta mensagem se feche, escreva as palavras "Eu sou o escolhido", não como desejo, não como esperança, como confirmação, como reconhecimento de que há algo em você que foi chamado, confirmado e alinhado para este tempo. Eu sou testemunha do que está sendo recolocado dentro de você. Eu sou testemunha de que o que parecia disperso começa a se reunir. Eu sou testemunha de que o seu interior não está quebrado, está sendo restaurado. Você é confirmado. Você é separado para este momento. Você é guardado enquanto atravessa. Você é conduzido para dentro do espaço que sempre lhe pertenceu. Você é lembrado do que nunca deixou de ser verdade.
Agora, em todo lugar, neste exato instante, há outros ouvindo a mesma confirmação, recebendo a mesma serenidade, reconhecendo o mesmo chamado que não faz barulho, mas muda tudo. Você faz parte de algo que não precisa se anunciar para ser real. E é justamente por isso que é tão profundo. Está selado. Você já sentiu isso em silêncio? A sensação de que algo dentro de você não está apenas cansado, mas em preparação, como se uma parte da sua vida tivesse chegado ao ponto em que não suporta mais ser tratada como rotina. Você continua andando, continua respondendo, continua fazendo o que precisa ser feito, mas existe um peso fino e constante sobre o peito, uma certeza sem palavras de que o que antes servia já não serve do mesmo jeito. E eu não estou falando de drama. Estou falando daquele instante em que a alma percebe, antes da mente, que uma estação acabou. Você pode até sorrir por fora, pode até manter tudo em ordem, mas por dentro existe uma vigília discreta, uma atenção que não desliga, como se algo tivesse sido colocado em você para ser reconhecido no momento exato em que fosse chamado pelo nome. Talvez o mais estranho seja isso. Você não se sente quebrado o tempo todo. Em alguns momentos, você se sente intensamente lúcido. Em outros, quase leve. E depois vem a volta daquele aperto silencioso, daquele incômodo que não pede solução rápida, porque não é um problema simples. É um limiar. É o tipo de momento em que a vida começa a falar baixinho e ainda assim fala com autoridade suficiente para não poder ser ignorada. Fique comigo agora, porque até o fim desta conclusão você vai reconhecer porque o que começou em você não é desordem, mas direção. Não é confusão, mas chamado. Não é perda, mas passagem. Você vai entender o que já mudou dentro de você sem precisar de aplauso. Vai perceber porque certos vínculos, certos hábitos e certas forças já não conseguem sustentar a mesma forma antiga. E vai receber uma declaração final que não vem para animar você por alguns segundos, mas para firmar você por inteiro. Você não está sendo conduzido para o vazio. Você está sendo conduzido para um lugar mais verdadeiro do que a versão de si mesmo que aprendeu a sobreviver. Você vai sair daqui com 3 reconhecimentos claros. O primeiro é este: o que parecia atraso tem sido um processo de realinhamento que não precisava da sua pressa para ser eficaz. O segundo é este: o que parecia distância em vários pontos da sua vida tem sido uma misericórdia silenciosa, afastando você do que drenava sua força e confundia sua visão. O terceiro é este: o que parecia apenas emoção acumulada era muitas vezes o seu interior respondendo ao toque de algo que já estava chegando. Você vai reconhecer também o padrão que vinha te prendendo na repetição de tentar provar o que já é verdadeiro. Você não precisa mais negociar a sua legitimidade com tudo o que te rodeia. Há coisas que só ganham voz quando você para de pedir autorização ao que foi feito para diminuir você. E há uma palavra que vai selar tudo isso ao final, uma palavra que não serve de enfeite, mas de confirmação. Você não veio ouvir uma ideia bonita. Você veio ouvir uma confirmação que já vinha se aproximando de você em fragmentos, em horas estranhas, em encontros improváveis, em silêncios que ficaram mais nítidos do que as explicações ao redor. Há mensagens que chegam assim, não como trovão, mas como presença constante. E esta mensagem chegou para encontrar a parte de você que já estava pronta antes de qualquer frase ser dita. Talvez, por muito tempo, você tenha pensado que era apenas sensibilidade demais, como se perceber tudo fosse um defeito. Mas não é defeito. É percepção treinada pela própria vida. É um tipo de escuta que foi ficando mais refinada porque você atravessou demais sem se fechar. E quando a percepção amadurece, ela deixa de ser apenas reação e começa a ser discernimento.
Por isso, esta conclusão não fecha o assunto. Ela o sela. E selar não é encerrar com força. Selar é reconhecer o ponto exato em que a verdade já não precisa mais ser empurrada para dentro de você, porque ela já encontrou morada. Há uma quietude especial quando isso acontece. Não uma quietude vazia, mas uma quietude cheia de sentido, como o instante em que uma casa antiga finalmente fica em silêncio depois de anos de ruído. E você percebe que o silêncio ali não está morto, está descansando. Há pessoas que confundem essa quietude com ausência. Você já sabe que não é ausência, é alinhamento. Você não precisa correr atrás do que já está vindo ao seu encontro. Você não precisa acelerar o que amadurece no tempo certo. Você não precisa se punir por não ter entendido antes aquilo que só agora ganha nome. O entendimento tem hora. A revelação tem hora. E a sua hora neste momento não é a hora da cobrança, é a hora da confirmação. Respire fundo. Deixe o que foi dito pousar onde ele deve pousar. Se algo em você se assentou enquanto essa verdade era revelada, deixe seu like como um amém sem palavras. Não como medida, não como número, como um gesto silencioso de concordância, como quem diz, sem abrir a boca, isto foi verdadeiro para mim. E agora alguém veio à sua mente. Você sabe quem é. Pode ter sido uma pessoa cansada por dentro, alguém que ainda carrega dignidade mesmo quando já perdeu o ânimo, alguém que vive oferecendo força sem revelar a própria sede, alguém que parece firme por fora e, no entanto, anda com o coração mais sozinho do que admite. Talvez seja um rosto discreto, talvez seja alguém que nunca pede ajuda, talvez seja uma pessoa que você reconhece pela maneira como suporta, pela maneira como sorri tarde demais, pela maneira como continua servindo, mesmo quando já precisava ser servida. Essa lembrança não apareceu para ser descartada. Ela apareceu porque há uma entrega que quer continuar. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como sugestão solta, como entrega, como quem leva água a alguém que estava atravessando o deserto em silêncio e não fazia questão de dizer que estava com sede. Agora eu vou pedir a última confirmação. Escreva nos comentários, eu sou o escolhido. Não como desejo, não como esperança, como confirmação, como quem reconhece que algo em você foi separado, guardado e preparado para atravessar esta estação sem perder a própria essência. Eu sou testemunha do que está sendo firmado em você. Eu sou testemunha de que você não está sendo apagado. Eu sou testemunha de que a sua vida interior não está terminando, está sendo reordenada. Eu sou testemunha de que aquilo que foi abafado começa a recuperar voz. Você é confirmado, você é sustentado, você é recolocado no centro do que é verdadeiro. Você é conduzido para além da antiga medida. Você é lembrado de quem sempre foi. E neste instante, em muitos lugares, há outros ouvindo a mesma confirmação, recebendo a mesma paz discreta, percebendo o mesmo mover invisível que não precisa fazer barulho para ser real. Você não está sozinho nessa travessia. Você está dentro de um mesmo reconhecimento, espalhado e silencioso, que está acontecendo agora para além do que os olhos alcançam. Está selado. Você não está encerrando uma história. Você está atravessando um limiar, e o que ainda falta dizer não vem para acrescentar peso, vem para afirmar aquilo que já começou a se reorganizar dentro de você. Há um ponto em que a alma para de pedir sinal e começa a reconhecer o sinal que já está presente. É isso que acontece agora. Você ouve esta conclusão e, em algum lugar mais fundo do que a ansiedade, mais antigo do que o medo, uma parte sua finalmente entende que não precisa mais discutir com a própria percepção. O que foi visto, foi visto. O que foi tocado, foi tocado. O que foi confirmado, já está confirmado. Você não precisa correr para provar maturidade. Você não precisa se apressar para merecer o que é seu. Você não precisa fazer barulho para validar o que o silêncio já sustentou com tanta paciência.
Há um tipo de verdade que chega sem alarde, porque já vinha preparando espaço em você há muito tempo, e esta é uma dessas verdades. Talvez você tenha passado tempo demais tentando resolver a sua vida como se tudo dependesse de esforço imediato. Talvez tenha aprendido a confundir urgência com direção. Talvez tenha sido treinado por dentro a acreditar que descanso era risco, que pausa era atraso, que percepção era fraqueza, mas nenhuma dessas sentenças define você hoje. Elas apenas mostram o quanto você precisou sobreviver antes de aprender a ouvir. E agora, você ouve. Você ouve quando uma porta interior se move sem ruído. Você ouve quando uma estação termina antes mesmo de o calendário anunciar. Você ouve quando a paz chega antes da explicação. É por isso que certas coisas começaram a parecer pequenas demais para você, mesmo continuando importantes para outros. Não porque você se tornou indiferente, mas porque a sua medida foi ampliada. Há pessoas que chamam isso de mudança de humor. Há pessoas que chamam isso de fase, mas você sabe que é mais fundo. Existe um tipo de transição que não se anuncia com espetáculo. Ela se revela por incompatibilidade. O que antes ocupava todo o espaço agora já não cabe. O que antes prendia sua atenção agora perde a força. O que antes parecia indispensável agora revela sua limitação. Isso não é perda de sensibilidade, é ganho de clareza. E a clareza às vezes dói com delicadeza, porque ela não grita, ela mostra que você vinha sustentando coisas que já tinham pedido passagem. Ela mostra que você vinha se responsabilizando por ambientes que já não te reconheciam mais. Ela mostra que você vinha insistindo em dar nome de dever ao que no fundo já era cansaço de alma. Agora, deixe isso pousar em você sem resistência. Você não está sendo cobrado para reagir. Você está sendo convidado para reconhecer. E reconhecer é diferente de reagir. Reagir tenta correr contra a realidade. Reconhecer se alinha com ela. Reagir busca controle. Reconhecer devolve a paz ao lugar certo. Reagir quer resposta rápida. Reconhecer aceita o tempo da revelação. Talvez essa seja a parte mais sagrada de tudo. Perceber que você não precisa mais se violentar para manter a forma antiga. Você pode se tornar inteiro sem se tornar duro. Você pode se manter firme sem se manter fechado. Você pode atravessar sem abandonar a ternura que te trouxe até aqui. Se alguma coisa em você assentou enquanto você ouviu isso, deixe o seu like como amém, sem palavras, não como número, não como retorno visível, como concordância silenciosa com a verdade que foi nomeada aqui. E há alguém vindo à sua mente agora. Você sabe que é verdade. É uma pessoa que carrega peso demais sem pedir socorro. Alguém que parece forte por fora e cansado por dentro. Alguém que oferece presença mesmo quando quase não tem sobra para si. Talvez seja alguém discreto, talvez seja alguém que já desistiu de ser compreendido, talvez seja alguém que sempre aparece para os outros, mas raramente é alcançado de volta. Essa lembrança não é distração, é direção, é o rosto de alguém que precisa desta mesma palavra, desta mesma confirmação, desta mesma delicadeza firme que chegou até você. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como recomendação, mas como entrega, como quem devolve luz a um quarto que já vinha esperando amanhã. Agora ouça a última confirmação com calma. Escreva: eu sou o escolhido, não como fórmula, não como desejo, como confirmação, como assinatura interior, como quem diz ao invisível que já não negocia mais com a própria verdade. Eu sou testemunha de que você não foi esquecido. Eu sou testemunha de que você não foi deixado para trás. Eu sou testemunha de que você não está sendo reduzido ao que te feriu. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza.
São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.